Bom dia, pessoal! Hoje, costumeiramente, nós vamos ter o nosso webinar aqui. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, que é se integrar as engenharias de elétrica e mecânica para você é um desafio. Nós sabemos disso e temos a solução. Então, nós vamos trabalhar em como integrar essas duas áreas e, obviamente, fazer com que o trabalho seja muito simples e a solução também seja muito simples para vocês, certo? Hoje, eu trouxe um colega meu para apresentar junto comigo, para me ajudar a falar desse tema muito importante, que é o Kevin Ferreira. O Kevin é do departamento de elétrica, dos softwares de elétrica da SK, e eu, Luiz Gonçalves, que já apresentei algumas vezes, do departamento de mecânica, que hoje nós vamos fazer essa conversa e mostrar essas soluções para vocês, certo? E antes de nós iniciarmos aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para dois mundos, ou melhor, duas pontas dos penhascos aqui, que é a ponta de elétrica e a ponta de mecânica, certo? Então, claro, nessas duas pontas nós temos duas pessoas também. Nós temos uma pessoa, um projetista de elétrica, um projetista eletricista, e um projetista de mecânica, um projetista, um engenheiro ou projetista de dados mecânicos e de dados que são produzidos na empresa, certo? Vamos pensar o seguinte, cada uma dessas duas figuras ou cada uma dessas duas pessoas, elas têm as suas necessidades. Por exemplo, o projetista eletricista, ele começa a se preocupar com os relés que ele vai usar, as contatoras, os motores, o seu diagrama, o esquema, o layout do seu projeto. E aí, se nós olharmos o projetista mecânico, ele também tem as suas preocupações, que é desenhar as chaparias, o tipo de painel, a forma mecânica que esse modelo ele vai se comportar e também, obviamente, passar os detalhamentos desses modelos para a fábrica depois, certo? Então nós temos dois mundos, dois penhascos e duas engenharias que trabalham de forma separada, certo? Mas chega em algum momento do projeto ou da concepção de um novo produto que essas duas engenharias elas têm que se unir, elas têm que trabalhar integrado. E aí nós começamos a ter alguns problemas, que são problemas relacionados aqui, vamos levar para números isso, que são números muito interessantes e acabam refletindo no custo final do projeto. Olhem só, 25% do tempo de um projetista, seja ele da área elétrica ou seja ele da área mecânica, é perdido com tarefas burocráticas. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o projetista precisa controlar uma versão do projeto que ele não sabe onde está alocado dentro do servidor, ou muitas vezes ele precisa trabalhar com arquivos que são de nomes diferentes, mas que possuem, obviamente, a mesma especificação do projeto, e isso acaba sendo um tempo dedicado a tarefas que não agregam valor ao projeto ou não agregam valor ao produto final dele. Depois, nós temos um número aqui muito interessante que, em média, as empresas levam 5 dias para lançar um produto. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho, desde o início da minha concepção de projeto até o final, eu tenho 5 dias para o tempo de lançamento. E, obviamente, esse tempo, ele é devido às tarefas burocráticas, ao tempo que eu perco com tarefas burocráticas. E por último, e não menos importante, qualquer departamento, quando ele encontra um erro dimensional, seja o departamento de elétrica, seja o departamento de mecânica, ele acaba tendo esse tempo de 35 minutos para rastrear esse erro dimensional. O que eu quero dizer com isso? Imaginem que muitas vezes nós fazemos um projeto que o departamento de mecânica não viu o erro nos painéis. O departamento de elétrica também não viu esse erro. E aí isso é encontrado lá na montagem. E aí o departamento de montagem, muitas vezes encontra isso, resolve o problema e o projeto sai da fábrica, ok, vai ser entregue ao cliente. Mas aí daqui a 2 meses nós acabamos tendo esse mesmo erro de projeto. Então, olhando esses 3 números aqui, esses 3 problemas dentro de uma empresa, nós vamos apresentar aqui para vocês 3 soluções que são muito interessantes para nós reduzirmos esse tempo e trabalharmos muito mais colaborativos. Então, primeiro, com relação à criação de esquemas e layout, onde nós definimos o nosso esquema elétrico, o nosso layout, os nossos diagramas e, obviamente, pensando sempre no próximo departamento, que é o departamento que vai trabalhar com essa informação. Depois, com relação à concepção de painéis, onde nós vamos dizer regras para o SolidWorks ou vamos dizer regras para o nosso projeto mecânico e, a partir daí, eu vou ter, obviamente, o meu projeto criado em função das minhas especificações de projeto. E, por último, e não menos importante, com relação à integração entre as duas engenharias, entre a engenharia elétrica e entre a engenharia mecânica, onde nós vamos ter a união desses dois projetos e dentro dessas duas realidades nós vamos ver como isso funciona de forma muito interessante, certo? Então eu vou iniciar aqui e vou passar a palavra para o Kevin, que ele pode falar mais sobre o esquema e o layout que nós vamos trabalhar, a forma com que nós vamos criar esse esquema e layout. Kevin, está contigo a palavra. Muito obrigado, Luiz. Primeiramente, bom dia a todos. E é isso mesmo. Então, nós vamos identificar de que maneira nós vamos facilitar o trabalho do projeto elétrico, produzindo esquemas totalmente inteligentes e integrados ao layout 2D do projeto elétrico, do painel elétrico, dentro do QC. Então, primeiramente, eu vou abrir
a interface do QC e vou abrir aqui um projeto que já está em andamento, né? Então, basicamente, nesse projeto aqui, eu tenho a inserção do próprio painel, né? da menção do que seria esse meu painel elétrico, alguns trilhos e calhas também inseridos. Bom, dentro aqui do meu projeto, eu tenho apenas esses elementos. Então, imaginem a seguinte situação. Em conversas com os nossos clientes, nós identificamos que 60% a 80% do projeto elétrico possui partes padronizadas, ou seja, é padrão, né? É seguido um padrão pelos projetistas. E nesses projetos, nesses 60% a 80% dos projetos, é investido 80% do tempo desse projetista. Ou seja, será que não seria mais fácil se esse projetista tivesse uma ferramenta que ajudasse ele a criar de uma maneira muito mais rápida e inteligente esses 80%, né, esses 60% a 80% do projeto dele que vai consumir 80% do tempo dele, costumeiramente, e deixar ele livre para poder projetar apenas naqueles 20%, 30%, 40% que são especificidades desse projeto, são particularidades e requisitos especiais para cada um desses projetos? É exatamente o que nós vamos mostrar aqui com o QC. Então, basicamente, nós vamos utilizar o configurador de projetos para definir um projeto dentro do QC. Então, através do recurso da inserção automática, o projetista ele vai poder carregar um arquivo de configuração com todas as definições de projeto e vai poder selecionar também a tabela de configuração que foi definido, todos os subcircuitos, as propriedades que eles são definidos. Então eu tenho aqui a minha tabela do configurador de projetos, onde eu tenho aqui os nomes dos meus subcircuitos que foram cadastrados, das minhas partidas diretas, por exemplo, e também eu posso definir aqui as propriedades elétricas dessas partidas, a capacidade delas, fabricante, qualquer tipo de informação que eu queira levar para dentro do QC. Todas essas informações ficam armazenadas aqui dentro da tabela de configuração, dentro do configurador de projetos. Então, o QC vai se encarregar de criar todas as folhas de maneira automática dentro do projeto. Então, independentemente se são diagramas de potência, diagrama de comando, unifilar, o QC vai se encarregar de ler a tabela de configuração, o configurador de projetos, e carregar essas informações e criar o projeto padronizado de maneira automática. Dessa maneira, o projetista fica livre para trabalhar naqueles 20%, 30% que são tarefas especiais, específicas de cada projeto. Também falando sobre o layout, esse projetista elétrico, né, projetista eletricista, vai também ter a possibilidade de desenvolver o projeto do layout 2D diretamente dentro da interface do QC. Então, a partir aqui da minha palette de layout, eu consigo, por exemplo, definir a região que eu estou trabalhando aqui, a placa do meu painel, por exemplo. Então, eu vou chamar aqui essa minha região de placa painel, por exemplo. E vou inserir de maneira automática esses equipamentos no meu painel. Então, aqueles projetistas que já estão acostumados a trabalhar com o QC sabem que é muito fácil e intuitivo utilizar os equipamentos aqui dentro dessa área do QC. Então, o QC ele vai utilizar as informações de projeto que foram definidas lá nos esquemas elétricos e vai compartilhar essas informações e essas referências também para o projeto de layout, o projeto mecânico 2D. Então, vejam como é simples a criação e o desenvolvimento do painel 2D dentro do QC. Vejam que, basicamente, o projetista ele vai executar os mesmos passos que o time de montagem. Então, de maneira antecipada, ele vai poder descobrir erros dentro desse processo e vai poder identificá-los para poder avisar lá o time de engenharia e o time de montagem também. Então, basicamente, aqui, esse projeto ele já está
quase finalizado. O projetista ele já está quase terminando a confecção desse painel. Eu vou apenas aqui inserir a minha régua de bornes. E esse projeto ele já foi totalmente definido dentro do QC. Então, independentemente das referências que eu estou utilizando dentro dos meus esquemas, elas são compartilhadas. Por exemplo, aqui, esse meu disjuntor vai ser compartilhado aqui com esse meu disjuntor. Então, essas informações são compartilhadas entre todos os esquemas, né? Através da interface inteligente do QC. Portanto, trabalhando com os esquemas e layout de maneira inteligente dentro do QC, através também do configurador de projetos, nós identificamos primeiramente o grande benefício que é a facilidade de uso de se trabalhar com uma ferramenta totalmente integrada e inteligente. Outro ponto que nós selecionamos é a redução do tempo e retrabalho que é utilizado, é gasto, principalmente com a atualização de tags manualmente, com a geração de listas de componente, listas de fiação, o trabalho manual que vai gerar erros e vai, consequentemente, aumentar o tempo de projeto. Agora, o Luiz vai nos mostrar a concepção de painéis, ou seja, de que maneira a gente pode criar de maneira intuitiva dentro do SolidWorks um painel mecânico através de especificações mecânicas. Vou passar aqui a palavra ao Luiz. Luiz? Bom, perfeito. Então, com relação à concepção de painéis, nós vamos primeiro observar como é simples a equipe de mecânica criar esses dados que vão com produção e, obviamente, trabalhar de formas consistentes. Vamos para a interface do SolidWorks aqui, onde a gente vai poder trabalhar com essa facilidade. Nós vamos iniciar um projeto aqui, uma concepção de um painel, trabalhando com os dados que são inerentes a esse meu projeto de painel. Por exemplo, altura, largura, profundidade, comprimento, dados que eu preciso trabalhar dentro da minha geometria. Então, por exemplo, vou colocar o número do pedido aqui, é o 006, por exemplo. Quem desenhou, então, fui eu, Luiz, que desenhei esse projeto. E aí eu começo a colocar os dados aqui. Observem que interessante que no SolidWorks ele para nós um valor entre 400 e 1000, certo? Então, se eu insiro um valor de 300 aqui, eu não consigo prosseguir nessa etapa porque o SolidWorks diz para mim, bom, não está dentro dos limites de especificação do teu projeto. Ou seja, eu vou inserindo as informações aqui, conforme as minhas regras de projeto, conforme as variações que a minha empresa produz. E aí, a partir disso, obviamente, nós temos aqui um maior acerto no nosso projeto, certo? Então eu vou colocar o tipo do prendedor de régua, o tipo do corte aqui do modelo. E aí depois disso, observem que interessante. Eu clico aqui no criar e o SolidWorks vai fazer algo como se fosse mágica, né? Funciona como uma mágica aqui. Nós simplesmente inserimos dados, inputamos informações da especificação do nosso projeto e o SolidWorks ele começa a criar para nós esse projeto em função das especificações que nós mostramos a ele. Então, observem que interessante que além das peças que ele está criando, além das montagens que estão sendo desenvolvidas pelo SolidWorks, ele obviamente vai criar também os detalhamentos para nós ou as informações que vão ser passadas para a produção. Então, como vocês podem observar aqui, o SolidWorks ele está trabalhando para nós e está criando essas parametrizações do modelo e aqui no final nós já vamos ter o resultado final desse nosso painel criado. Nós temos aqui o detalhamento da lista de materiais, com os itens, com os componentes que nós inserimos e aqui o modelo de montagem final, onde nós podemos vir aqui, eu posso abrir os detalhamentos, por exemplo, né? Então nós temos aqui o detalhamento da montagem, com a lista de materiais aqui do modelo. Eu tenho aqui, e aqui voltando para a minha montagem, eu tenho lá a minha montagem toda preparada com os requisitos mecânicos e que eu posso compartilhar com o meu departamento de elétrica. Então, como vocês puderam observar com relação à concepção dos painéis, eu tenho consistência nos dados e nas informações, ou seja, eu adiciono uma inteligência ao meu projeto e acabo tendo uma consistência nas informações que vão ser apresentadas. Eu simplesmente vou produzir aquilo que a engenharia projetou, ou a engenharia só vai projetar aquilo que veio na especificação de vendas. E por último, a redução do tempo. Eu consigo adicionar inteligência ao meu projeto, também de reutilizar ele muito mais fácil. Então agora, eu queria passar a palavra para o Kevin, porque ele vai mostrar como nós vamos integrar esses dois departamentos que até o momento trabalharam separados e agora eles têm que juntar essas informações e trabalhar de forma integrada. Kevin, por favor, pode mostrar isso para nós? Muito obrigado, Luiz, novamente. E é exatamente isso. Então, nós vamos ver agora de que maneira a gente pode integrar os times de mecânica e os times de elétrica através do projeto de uma maneira muito mais colaborativa, né? Então, os projetistas já trabalharam paralelamente nos seus respectivos projetos, como normalmente é feito, e
em algum momento essa integração ela precisa ser feita, essas informações elas precisam ser concentradas. E o ideal é que isso seja feito da melhor maneira possível, através de um processo colaborativo, e é o que estamos propondo aqui, um processo sem dificuldades. Então eu vou retornar novamente para o QC, e eu vou basicamente aqui salvar o meu projeto para que seja lido pelo SolidWorks. Então, basicamente, eu vou acessar aqui a minha ferramenta de integração com o SolidWorks e vou salvar o meu projeto dentro do QC através de um arquivo de exportação lá para o SolidWorks. Então, vou dar um nome aqui desse meu arquivo para webinar. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. Então eu vou aqui abrir a interface do SolidWorks e eu vou abrir o projeto, de painel que o Luiz desenvolveu para nós, utilizando as ferramentas automáticas dentro do SolidWorks para especificações de projeto mecânico. Então eu já tenho aqui em mãos o projeto mecânico do painel que o Luiz desenvolveu. E basicamente eu vou ter que acessar a interface de integração do QC 3D, a aba de integração do QC 3D, e importar um painel. Então eu vou ter que procurar aquele arquivo de exportação que foi salvo dentro do QC, e a partir desse momento o SolidWorks vai ler a placa do painel que foi gerada dentro do QC e vai posicionar os equipamentos dentro da montagem de maneira automática. Então vejam, nós construímos e desenvolvemos os esquemas elétricos dentro do QC e também utilizamos as referências do projeto elétrico, do desenvolvimento desse projeto elétrico, para a construção do layout mecânico. Depois, os projetistas mecânicos, eles especificaram o projeto através do auxílio do SolidWorks, ou seja, o SolidWorks criou o projeto de maneira automática, com os detalhamentos, informações de cota, informações para chaparia, para a confecção do projeto mecânico. E agora, novamente, através da integração entre o QC e o SolidWorks, ou melhor, entre os times de mecânica e elétrica, essas informações vão ser concentradas dentro do SolidWorks e ele novamente vai ser encarregado de posicionar essas informações e esses componentes dentro do projeto mecânico 3D. Então vejam que todas as informações que foram definidas dentro do QC para o posicionamento desses componentes foram utilizados pelo SolidWorks e ele criou isso de maneira automática. Também, qualquer tipo de alteração que é feita no posicionamento dos equipamentos pode ser feita dentro do QC e facilmente atualizadas aqui dentro do SolidWorks. Portanto, com a integração, nós identificamos que a colaboração ela vai aumentar entre os times de mecânica e elétrica, essa colaboração que em muitos dos casos, na grande maioria esmagadora dos casos, dentro das empresas não é feita, ou é feita de uma maneira muito difícil, de uma maneira muito deficiente. E o principal, nós reduzimos de vez o time to market, ou seja, aquele tempo de entrega do produto para o cliente final de vocês. É como se vocês utilizassem esse tempo que antes era gasto com tarefas burocráticas e com o trabalho, com um processo não ideal de desenvolvimento, e pudessem investir esse tempo para uma maior qualificação desse produto, para que eventualmente ele seja mais qualificado, ou para que vocês utilizem outros fluxos dentro do desenvolvimento do produto que não era utilizado por falta de tempo. Com isso, esses dois projetistas aqui representados na nossa apresentação, estão representando aqui os times que estão separados por essa distância desse penhasco, vão poder colaborar e trabalhar juntos, sem cada um interferir na área do outro, e colaborando para que o projeto seja feito com uma qualidade maior, com uma inteligência maior e com um prazo muito menor.
Portanto, pessoal, lembram daqueles números que nós apresentamos no início dessa nossa apresentação? Então, nós podemos dizer que aqueles 25% do tempo de burocracia, ou aqueles 20% do nosso projeto, né, do desenvolvimento do nosso projeto, ele poderia ser, então, eliminado. Vamos colocar aqui um X nesse nosso número, porque ele poderia ser eliminado através de ferramentas inteligentes para o desenvolvimento dos nossos projetos. E uma vez que esse tempo ele é eliminado, aquele tempo de lançamento do nosso produto, aqueles 5 dias que nós gastaríamos para poder desenvolver o nosso produto, ele também vai ser diminuído. Então, uma vez que o projetista ele não vai ter aquelas tarefas burocráticas para ficar atualizando tags manualmente no projeto elétrico, para criação de listas de materiais na mão, a dificuldade com listas de fiação ou com listas de fiação que não são inteligentes, que não utilizam informações do projeto. E também para a especificação do projeto mecânico, nós podemos reduzir esse tempo de lançamento do nosso produto para apenas 2 dias. Interessante que, com esses benefícios, aquele tempo que a gente gastava com erros dimensionais que acabavam passando lá do time de elétrica para o projeto de montagem, do time de engenharia mecânica também lá para o meu projeto de montagem. Se esse erro acontecer, depois de todos esses processos inteligentes de desenvolvimento de projeto, nós vamos conseguir identificar com muito mais facilidade aonde que eles aconteceram dentro do nosso projeto e corrigi-los antes de chegar na montagem. Então, nós vamos conseguir diminuir esses erros e até eliminá-los, mas se eles acontecerem, nós vamos conseguir identificar e saber onde eles estão com muito mais facilidade. Então, aqui finalizando o nosso webinar, esse é o nosso contato, essa gravação ela vai ser disponibilizada. Nós agradecemos a presença de todos. Até uma próxima.